Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. O tema de hoje é circuitos regenerativos. Então, o circuito regenerativo ele surgiu com o objetivo de otimizar os tempos não produtivos durante os ciclos das operações de máquinas, minimizando-os tanto quanto possível. O comando regenerativo surge então como uma alternativa de baixo custo para otimizar os tempos não produtivos, ou seja, elevar a velocidade durante os deslocamentos de aproximação, possibilitando velocidades diferenciadas durante o ciclo. A aplicação dos comandos regenerativos limita-se a cilindros diferenciais, são cilindros que a área de ambos os lados são diferentes, e casos em que o movimento é de extensão, avanço. Princípio de funcionamento. Então aqui nós temos um esquema do circuito regenerativo, onde nós temos aqui interligada a saída e a entrada. Aqui é o diâmetro do êmbolo, aqui o diâmetro da haste. Aí vai haver uma força de avanço, que nós vamos chamar de força regenerativa, e uma velocidade, que nós vamos chamar de velocidade regenerativa. Então aqui, como a gente interligou aqui, nós vamos ter uma força tentando segurar e um aumento de força tentando empurrar para frente. A relação do diâmetro do êmbolo e diâmetro da haste é que vai definir as características desse circuito. Velocidade de avanço de um circuito normal. Então aqui, se a gente for ver um circuito no seu estado normal, onde o cilindro é comandado pela vazão da bomba, temos que a velocidade de avanço do cilindro vai ser dada por a vazão da bomba dividido pela área do êmbolo. Neste caso, nós temos então que a velocidade de avanço nós vamos chamar de VAV e a área do êmbolo nós vamos chamar de AE. E QB é a vazão da bomba hidráulica. Velocidade de avanço no modo regenerativo. Então, no circuito regenerativo, a câmara frontal será ligada à parte do fundo e o fluido da câmara frontal, na forma de uma vazão Q2, vai se deslocar pela tubulação, indo ao encontro da vazão proveniente da bomba. Nesse instante, as vazões se somam, resultando na vazão Q1, dirigida ao encontro do êmbolo do cilindro. E aí, neste caso, nós vamos chamar de força regenerativa e velocidade regenerativa. Então, nós temos aqui agora que a vazão Q1 é a soma da vazão Q2 mais a vazão da bomba. Ou seja, a vazão da bomba é Q1 menos Q2. Mas a vazão é dada pela velocidade vezes a área em que ela atua. Então, no caso do Q1 aqui, a velocidade vai ser a velocidade regenerativa vezes a área do êmbolo. E na vazão Q2, nós temos aqui que ela atua numa área efetiva, que nós chamamos, que é a área da coroa, que é a área do êmbolo menos a área da haste, vezes a velocidade, que é a velocidade regenerativa do circuito. Logo, podemos substituir essas duas aqui em cima, e nós vamos ter então que a vazão da bomba vai ser a velocidade regenerativa multiplicado pela área do êmbolo menos a área efetiva. Mas nós lembramos também que a área efetiva é a área do êmbolo menos a área da haste. Substituindo então essa equação 2 na equação 1, nós vamos ter que a vazão da bomba então vai ficar a área do êmbolo menos a área efetiva, que substituímos aqui por a área do êmbolo menos a área da haste. Resolvendo aqui os parênteses, nós vemos que essa área do êmbolo uma cancela com a outra. Então aqui nós vemos que a vazão da bomba ela depende apenas da área da haste.
Então, vai ser a velocidade regenerativa vezes a área da haste. Ou seja, a velocidade regenerativa vai ser a vazão da bomba dividido pela área da haste. Observe, então, que a área da haste sempre é menor do que a área do êmbolo, então vai haver um aumento dessa velocidade. Força de avanço regenerada ou regenerativa. Analisemos agora o que ocorre com a força de avanço, vamos chamar de F regenerativa, de um cilindro em um circuito regenerativo. Então, nós temos que, neste caso aqui, a força regenerativa vai ser a força F1 menos essa força F2. Mas a força F1 é dado pela pressão vezes a área do êmbolo. E a força F2 é dado pela pressão vezes a área efetiva, que no caso é a área do êmbolo menos a área da haste. Substituindo tudo no primeiro aqui, nós temos então que a força regenerativa vai ser a pressão vezes a área do êmbolo menos pressão vezes a área efetiva, que é a área do êmbolo menos a área da haste. Aqui, se a gente trabalhar a equação aqui, então, pôr em evidência, vai cancelar as áreas dos êmbolos e nós vamos ter que a força regenerativa é igual a pressão vezes a área da haste. Então, observamos aqui que a força agora vai ser menor, porque a área da haste sempre é menor do que a área do êmbolo. Se for posta em função do diâmetro da haste, nós temos que a força regenerativa é pressão vezes a área da haste, que é π vezes diâmetro da haste ao quadrado, dividido por 4. Se compararmos a força de avanço do cilindro no circuito regenerativo com a força que ele teria em um circuito normal, é possível percebermos que a força é reduzida na proporção entre a área da haste e a área do êmbolo. Então, nós temos que a força regenerativa vai ser a área da haste dividido pela área do êmbolo vezes a força que ele teria no circuito normal. Substituindo os valores das áreas em função dos diâmetros do êmbolo e da haste, nós temos que a força regenerativa é igual ao diâmetro da haste dividido pelo diâmetro do êmbolo, tudo isso ao quadrado, vezes a força de avanço de um circuito normal. Ou seja, haverá uma redução proporcional ao quadrado da relação entre o diâmetro da haste e o diâmetro do êmbolo. Na câmara frontal, nós temos a área da coroa, ou área efetiva, e na câmara posterior, a área do êmbolo, que nos cilindros comerciais apresenta uma ordem de grandeza normalmente chamada de R minúsculo, quando dividimos a segunda pela primeira, ou seja, a área de êmbolo dividido pela área efetiva normalmente é chamada de R, porque mostra esta razão entre essas duas áreas. Os valores usuais desta relação são 1,25 para 1, 1,4 para 1, 1,6 para 1, 2 para 1, 2,5 para 1 e 5 para 1. Então, aqui nós temos uma tabela onde nós podemos ver estas relações entre área de êmbolo e área efetiva. E aqui nós temos, para um diâmetro de êmbolo de 50 milímetros, vários diâmetros de hastes atendendo esta relação. Então, a velocidade de avanço normal, como só depende do diâmetro do êmbolo, vai ser constante. E aí, como vai variando o diâmetro da haste, a velocidade regenerada ela vai variando aqui de acordo com o diâmetro do êmbolo. Se o diâmetro do êmbolo é um valor menor, essa velocidade regenerada vai aumentar mais. E conforme ele vai aumentando, essa velocidade vai diminuindo. Nesta relação, então, a velocidade de retorno ela vai aumentando quanto maior a relação entre a área do êmbolo e a área efetiva. A vazão regenerada, ou seja, o valor Q1, ele vai diminuindo
quanto maior esta relação também. E o ganho percentual na velocidade de avanço, nós percebemos que quanto menor o diâmetro da haste, maior o ganho na velocidade que vai haver. Ok? Então isso aqui é feito por uma bomba com 40 litros por minuto. Agora, se a gente for ver em termos de força, nós temos que a força de avanço normal, que era constante, na forma regenerada, ela vai aumentando conforme o aumento do diâmetro. Então, a redução percentual da força de avanço, nós podemos ver que quanto menor o diâmetro do êmbolo, maior é a redução na força de avanço. E quanto mais ele se aproxima do diâmetro do êmbolo, menor vai sendo esse percentual de redução da força de avanço. Os gráficos, então, eles nos mostram que a melhor relação de cilindros hidráulicos para aplicação em comandos regenerativos é a 2:1, pois, para as demais relações, há disparidades significativas entre as velocidades de avanço regenerada e a velocidade de retorno. Daí conclui-se que o cilindro ideal para aplicações de comandos regenerativos é o que tem uma relação entre a área do êmbolo e a área da coroa de 2:1. Em relações maiores que 2:1, ganha-se pouco em velocidade de avanço, porém a velocidade de retorno cresce a valores excessivos, o que significa uma elevada energia cinética a ser dissipada. Em relações menores que 2:1, gera-se um aumento excessivo da velocidade de avanço regenerada, dificultando seu controle, pois dada a elevada vazão, torna-se necessário a utilização de elementos de controle, elevando-se o custo. A aplicação. Aqui temos um exemplo de aplicação de um circuito regenerativo para uma furadeira com cabeçote múltiplo. Então aqui nós temos o circuito hidráulico na forma regenerativa. Então a ideia aqui é fazer com que ele avance na forma regenerativa para ganhar velocidade e antes dele começar a executar trabalho, começar a furar, ele volte ao seu estado normal, provocando um aumento de força, aí faz as furações, volta e quando ele chega de volta embaixo, devemos colocá-lo de novo na forma regenerativa para que ele possa executar novamente a operação. Então aqui nós temos o circuito hidráulico. Como eu não usei o fluidicinho hidráulico, usei o pneumático para simular, então aqui em vez de estar saindo aqui, deveria retornar para o tanque. Então aqui o circuito hidráulico e aqui o circuito elétrico, para fazer o funcionamento do circuito regenerativo. Qual é a ideia aqui? A ideia é deixar aqui interligado até ele chegar no sensor S2. Quando ele atingir o sensor S2, fazer ele voltar ao circuito normal para ele ganhar força, executa a tarefa de furação, terminou a tarefa, retorna, tudo no modo normal, e ao retornar, posicionar de novo ele no modo regenerativo para poder efetuar uma nova operação. Então, princípio de funcionamento: ao se pressionar o botão de partida, a solenoide Y1 vai posicionar a válvula V1, que é a válvula direcional, permitindo a passagem do óleo e fazendo o cilindro avançar. O cilindro então vai avançar no modo regenerativo, com velocidade de aproximação alta. Quando ele atingir o sensor S2, a solenoide Y3 será acionada, invertendo a posição da válvula V2, bloqueando o fluxo de óleo para a câmara frontal, e o cilindro continua avançando, porém agora no modo normal. Então uma força maior e uma velocidade controlada através de uma válvula reguladora de fluxo.
ajustada para a operação de usinagem. Ao final do curso, depois de ter feito todas as furações, aciona um sensor S3, que provoca uma inversão na válvula direcional V1, fazendo o cilindro retornar à sua posição inicial. Ao retornar, ele vai acionar um sensor S1, que deve desacionar a solenoide Y3 para deixar o circuito novamente em modo regenerativo, esperando para uma próxima operação. Aqui vamos simular o circuito regenerativo utilizando o fluid sim pneumática. Então aqui, em vez de estar retornando para o tanque, vamos estar fazendo um escape aqui, né? Para a simulação não teremos nenhum problema. Observem que a ideia aqui é inicialmente partir com ele em modo regenerativo, então ele está interligado aqui, para que ele aumente a velocidade, mesmo que haja uma perda de força. Aí, quando ele estiver próximo de chegar no final, ele vai acionar esse sensor S2, pilotar esta válvula para deixar o circuito na sua função normal, que é aberto, e ele aumentar a força e executar o trabalho até chegar no final, que no caso é fazer os furos, né, uma furadeira. Quando ele executar todo o trabalho, chegou no final, ele deve retornar ainda em seu estado normal, com aqui aberto, e ao voltar ele aciona este sensor S1, que deve tirar a tensão de cima dessa solenoide para ele voltar a fechar e ficar pronto para trabalhar em modo regenerativo para um novo avanço. Então aqui nós estamos inicialmente com um ajuste de 60%, para no final aqui ele diminuir um pouco a velocidade, né? Fazer o ajuste para a furadeira, né? Trabalhar de acordo com a usinagem necessária. Bom, então a ideia, vou fazer aqui passo a passo, né? Então inicialmente, ao acionar o botão pulsante, ele vai pilotar a válvula para fazer o avanço. Aí, tirado a mão do botão, ele mantém através do selo a tensão na bobina e o cilindro vai começar a avançar. Observe que ele vai avançar rapidamente no modo regenerativo. Então, houve um aumento de velocidade e uma diminuição de força. Ao chegar no sensor S2, ele deve pilotar esta válvula para deixar ele trabalhar na forma normal. Então, pilotou a válvula, agora está aberto aqui. Aí ele vai diminuir a velocidade, mas vai haver um aumento de força e vai executar o trabalho, no caso, fazer as furações. Aí ele vai avançando. Chegou no final, ele deve ainda continuar aberto aqui para trabalhar no modo normal e pilotar a válvula para fazer o retorno. Então aqui, observe que ele pilotou a válvula agora para fazer retorno, continua aberto e ele vai retornar. Aí a válvula de reguladora de fluxo não atua e ele volta. No simulador ele dá uma parada aqui, mas no processo normal ele não pararia, né? No S2. E ao chegar embaixo, ele deve novamente tirar a tensão aqui dessa bobina para ela voltar ao modo regenerativo e ficar pronta para um próximo acionamento. Então vamos fazer mais uma vez. Agora em modo normal. Ó, avança rapidamente, aí vai devagar, faz o trabalho, volta. Esse é o circuito regenerativo. Então ele só atua para aumentar a velocidade no avanço aqui e ganhar tempo. Encerramos então aqui essa nossa videoaula, onde vimos uma maneira de ganharmos produtividade utilizando o circuito regenerativo. Espero vê-los numa próxima. Até mais.